Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Eu sei que tem muita gente que veio de vários lugares do Brasil para estar com a gente aqui hoje e a Solutio, né, agradece bastante o prestígio e agradecer também quem está comigo aqui no palco. Primeiro que é um painel que para mim é um prazer estar aqui, porque são 3 profissionais que eu admiro há muito tempo e admiro profundamente, eles sabem disso. Ladies first, always. Então, Maiara, Head de Tax da Azul, especialista em tributos e também participante do piloto da CBS, então está aqui hoje para falar com a gente. Caliane Abreu, que é presidente do WLF, uma tributarista super reconhecida no mercado, especializada bastante em direito e traz para a gente muito conhecimento da parte do direito financeiro e instituições desse perfil. E Marcelo Brasil, nosso amigo aqui, que também dispensa comentários, também um amigo super querido, presidente, fundador da PTEX e do Tax School, e que tem participado bastante e acompanhado o assunto da reforma sobre diversas perspectivas, e por isso que a gente está aqui hoje falando de um assunto que acho que saltou muito aos nossos olhos, né? E por isso o título do nosso painel, que é Como Não Automatizar o Caos, porque a gente tem visto em diversos pilares, em diversos segmentos diferentes, uma tentativa e uma necessidade de automatização, às vezes acima da média. A gente viu isso há tempos atrás, quando surgiu o assunto RPA, agora está vindo de novo a onda da IA, que é fantástico para o nosso segmento, mas a gente sabe que tem um trabalho grande ali por trás a ser feito, não só num perfil tecnológico falando, mas também num perfil de pessoas, e isso é uma das especialidades do Marcelo aqui com a gente e que ele tem acompanhado isso muito de perto. E aí a minha primeira pergunta, né, um bate-papo que a gente vai fazer, minha primeira pergunta é para o Marcelo nesse sentido. Então a gente tem visto essa onda de automatização e melhorias que podem ser feitas através desse processo, mas a gente tem visto também que a gente ainda tem um trabalho de base muito grande a fazer, né? Pessoas, dados, processos. Você tem acompanhado, né, toda a evolução do compliance e a nova onda de desenvolvimento de compliance. E minha pergunta para você é: qual é o ponto de equilíbrio que a gente pode achar entre uma gestão tributária do futuro e pessoas e o investimento em pessoas? Então, para você, qual que é o ponto de equilíbrio dessa equação? Obrigado, Cibele. Primeiramente, obrigado para todo mundo que está aqui, meus amigos. Tá bom aqui? Agora sim. Então tá. Obrigado aos meus amigos aqui, primeiramente, né, que vieram passar o dia conosco. Muito feliz de poder dividir aqui com vocês esse painel. E para mim, o primeiro ponto é entender que pessoas e tecnologia não competem. Obviamente que temos uma relação de colaboração enorme. E para mim, hoje, o que a gente precisa buscar é o melhor dos dois mundos. Só que, como o Satya Nadella fala, né, da Microsoft, a gente tem uma oportunidade única de apertarmos a tecla F5 e repensarmos as bases, não só do direito tributário nacional, com a mudança dos princípios tributários. A gente percebe hoje que, por exemplo, simplicidade virou é a única Constituição Federal do mundo que traz simplicidade como princípio constitucional. Então a gente tem uma oportunidade enorme de não só querermos a simplicidade, mas buscarmos a simplicidade como dever laboral, como obrigação do operador do direito tributário. Isso é muito importante, porque ao apertar F5, mais alto, tá bom aí? Vocês estão me ouvindo? Ao apertar o F5, nós temos a oportunidade de pelo menos por algum momento, deixarmos o caos tributário de lado. E é por isso que a gente precisa recomeçar. Nós temos, ao mesmo tempo que temos uma tempestade perfeita, nós temos também uma desculpa perfeita, né? Ou seja, estamos mudando o sistema tributário nacional e agora é o momento de olharmos as bases que historicamente formamos para falar de tax. E quando eu, né, Cibele me apresentou, eu trabalho, né, com a minha própria empresa, mas também consigo transitar pelos dois mundos, porque até 2 semanas atrás era diretor de governança tributária da BBC, lá em Londres, onde eu moro, meus amigos sabem. E
Quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de automatização, o título vem muito a calhar porque uma das regras que temos é impossível automatizar caos. Se você percebe que tem controles e processos que podem ser melhorados e você não os melhora, você está tomando uma decisão muito arriscada. Só que nós sempre tivemos, né, a questão do momentum como um dificultador, porque nós temos muitos estímulos, nós temos luta por budget e agora está todo mundo olhando para a Tex. E a gente precisa buscar uma forma de recomeçarmos a partir não só de Tex, mas das áreas correlatas a Tex. Olhar para os sistemas, olhar para a contabilidade, mas principalmente olhar para as pessoas, para entender se nós temos as pessoas corretas, a estrutura correta, o time correto, as tecnologias corretas, porque agora nós temos motivos para repensar e recomeçar do zero. Então, para mim, para a gente conseguir o melhor dos dois mundos, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a reinventar a forma como a gente faz direito tributário no Brasil. Estabelecendo o que eu chamo de simplicidade radical, tentar buscar essa simplicidade dentro dos nossos processos e controles, revisar esses processos e controles, revisar o nosso local file, para que a gente comece praticamente do zero. Tem muita informação, nós temos um data lake enorme, não só no Brasil, mas dentro das empresas, mas para mim a gente precisa recomeçar, a gente precisa voltar lá atrás, sistemas, contabilidade, e precisamos revisar todos esses controles e todos esses processos. Porque agora a gente tem um bom motivo, que é a reforma tributária. A reforma tributária, às vezes as pessoas falam assim, porque nós temos que falar de tecnologias, processos e controles. Eu concordo, mas sobretudo entender que a reforma tributária, ela altera o Código Tributário Nacional, ela altera a Constituição. Então é muito mais do que simplesmente processos e controles. Significa nos reconectarmos com a hermenêutica do direito tributário, significa voltarmos à simplicidade com que fazíamos negócio em Tex no passado e não nos deixarmos enganar pela pretensa complexidade dessas ferramentas. Nós temos que continuar buscando simplicidade. E para buscar simplicidade nos sistemas, nós precisamos de simplicidade das pessoas, simplicidade no trato, simplicidade no relacionamento, simplicidade da nossa capacidade de fazer networking, simplicidade da forma de sentarmos nas mesas e conseguirmos conectar as ideias. Então, para mim, é possível que a gente consiga encontrar esse equilíbrio ótimo entre pessoas e tecnologia. Posso fazer um complemento? Achei bem legal a fala do Marcelo com relação às pessoas em revisar os processos e queria complementar falando que também como a gente lida com os processos e com o nosso trabalho no dia a dia, né? E aí todos os níveis, né? Do nível de analista ao nível de liderança, né? Como a gente enxerga a nossa equipe executando as atividades. Se é uma atividade mais operacional, ela não vai ser mais uma atividade tão operacional assim, vai ser muito mais estratégico, vai exigir muito a nossa capacidade crítica. Então, acho que precisa ser avaliado, reinventado também a forma de que tudo é feito, né? A forma de gestão e a forma ali de fazer as atividades no dia a dia. E esse é um ponto ótimo, Mayara, porque a gente tem visto a simplicidade que o Marcelo falou, é a simplicidade que o próprio projeto da reforma prega no sentido, né, do nosso novo momento pós-período de transição. E a gente tem também o documento fiscal ganhando que para mim está super alto, ganhando uma relevância muito maior em relação ao que ele tem hoje, né? Então, hoje a gente tem nas obrigações acessórias, né, uma oportunidade da gente eventualmente contornar certos equívocos que foram cometidos durante o processo. E quando a gente fala, né, da prioridade e da importância e da relevância, né, que o documento fiscal passa a ter
nesse momento de reforma, a gente sabe, como você falou, que cada atividade que hoje talvez seja uma atividade menos nobre, não vai ser tanto, porque você não vai ter, né, como você depois contornar, enfim, algum problema que possa ocorrer, né? Então, acho que isso casa bem com o que você acabou de comentar, né? O documento fiscal, hoje ele é a base de tudo, né? Mas a gente ainda tem que preencher e informar inúmeras obrigações fiscais depois do documento fiscal. Não, ele vai passar a ser a obrigação principal. Isso vai ser a base da tua obrigação que já vai estar pré-preenchida, né? Então a gente vai ter que ter uma capacidade de parametrizar tudo isso agora de forma correta. Então, essa proximidade com o time de TI é muito, muito importante. E, depois de tudo isso, a gente não vai aceitar a apuração lá feita para o fisco. A gente vai ter que ter também a capacidade de criticar. Se a gente não parametriza correto, a gente vai ter retrabalho, né? E, de qualquer forma, também tem que ter a crítica. Então, acho que a forma de operacionalizar tudo vai mudar bastante. E eu acho que isso casa também, e a minha próxima pergunta é como é que a gente prepara, né? Ou seja, equipe, como é que esse é o reflexo na equipe, como é que esse é o reflexo, né? Ou seja, com tudo que você tem visto, né? E aí casando um pouco com os conhecimentos que você teve, né? E o acesso que você está tendo em relação às atividades do grupo piloto, o que que você já enxerga de impacto em relação a times, em relação à operação, em relação, ou seja, tudo que vai ser necessário, como é que a gente equaliza tudo isso? Ficou mudo? Não. Em relação à equipe, o momento agora é de sobrecarga, né? Então, acho que, não sei na empresa de todos aqui, mas a gente está tendo que ir ali lidar com as atividades. Eu estou tentando encaixar e, ao mesmo tempo, formando ali uma equipe dedicada à reforma. Mas o que eu tenho olhado muito é a forma de como as coisas são feitas hoje. Então, se hoje eu tenho uma atividade que é muito operacional ou um perfil ali que é muito operacional, voltar isso mais para o analítico. E aí, encaixando com o que eu vi, que a gente comentou do fórum da reforma tributária junto com a Receita Federal, as apurações elas não vão poder mais ser retificadas. Então, durante o mês, você vai ter que fazer aquela atividade de acompanhamento, de monitoramento, de crítica, de alerta, tudo aquilo vai ter que ser feito durante o mês, porque não tem mais essa oportunidade de retificar. Você vai ter que esperar o mês seguinte, através das notas de crédito e de débito, fazer os ajustes necessários, né? Então, tenho trabalhado muito isso, a capacidade crítica e analítica das pessoas. Mas eu tenho uma pergunta, até porque é curiosidade. Como tem sido participar desse projeto piloto? Você acabou de falar que a equipe está com sobrecarga, então vamos colocar aqui o caos, que a gente não pode automatizar, né? Como tem sido essa organização e todas as novidades que estamos aprendendo com relacionamento com a Receita, que não é uma coisa comum no Brasil. A gente teve alguns casos como Confia, etc., mas acho que nenhum projeto nessa magnitude, talvez o SPED, mas acho que a reforma é ainda maior. E ainda assim o contato com as demais empresas que fazem também. Como é que isso está funcionando nos bastidores? Para a equipe, eu acho que participar do projeto piloto tem sido um fator motivacional e de aprendizado, né? Poucos estão tendo essa oportunidade de já ver ali, né, na realidade, como que vai funcionar, como que está funcionando a nossa apuração. Então, eu vejo que todos estão bem motivados e empenhados nisso. Agora, o contato com o fisco também, assim, surpreendeu minhas expectativas, tanto no fórum, que a gente foi chamado através de associação, quanto está ali nas interações do projeto piloto. Acho que é uma oportunidade de troca e de aprendizado de ambas as partes. Assim, a Receita quer muito aprender com a gente e atender às expectativas de todos os negócios, né? Eles sabem, sentem que os negócios são distintos e isso impacta totalmente nos sistemas. Então, eu acho que é uma oportunidade boa da gente levar as nossas dores e eles terem tempo hábil para se adequarem. E também vejo que o projeto piloto não é só da área tributária, a gente tem muita interação com a área de TI para ajudar a gente, né, a apoiar nessas adequações. E é o momento, como eu tinha comentado, de fazer essas parametrizações da melhor forma agora. A gente vai conseguir se antecipar, né? Acho que esse período de teste é um período que você vai ter ali para errar sem ser penalizado, e as próprias soluções. Então, tem tido uma busca das soluções e de fornecedores.
eu tenho fornecedor que tá participando desse projeto e também quer estar junto com a gente no teste para enxergar as duas pontas. Então, tem sido bem enriquecedor. E, inclusive, falando em desenvolvimento, né, e fornecimento de tecnologia, Cálice convive bastante lá pelo WLF com empresas do setor financeiro, com meios de pagamento, com, enfim, bancos que vão ser responsáveis por operacionalizar toda a parte do split, todo esse processo, né? Eu lembro que uns meses atrás a gente conversou sobre isso e eu falei, cara, a percepção que a gente tem é que o envolvimento ainda não era tão grande, ou não tinha chegado na maior parte desse segmento informações sobre que suprissem desenvolvimento de sistemas ou definições estratégicas, enfim. Como é que está a sua percepção agora? A gente está agora, né, em setembro, praticamente, a gente tem aí 1º de janeiro como sendo um marco para um período de teste mais profundo. Como é que está a sua percepção sobre a participação dessas empresas, sobre o que a gente tem de novidade aí nesse último período? Olha, cada vez que eu converso com eles, a sensação que eu tenho é que a tecnologia é um Lego, sabe? Que está lá, por exemplo, o split payment na legislação e que eles estão correndo atrás para tentar montar essa mesma tecnologia que está descrita lá e que a grande dificuldade está vindo exatamente porque quem fez a legislação não conhece tecnologia tão profundamente para saber o quanto precisa de tempo para você e a viabilidade de você criar, por exemplo, um protótipo que atenda. Então, continuo achando, tá, e pelas informações que eu tenho, que as pequenas fintechs não estão participando. Por quê? Porque é tudo por associação. Então, você tem a BEC, você tem a BPAG, essas têm informação, mas para isso você também precisa ser associado para ter informação. Agora mesmo eu soube pela CâmeraNet que vai ser criado um novo GT, um GT de plataformas, das plataformas justamente por conta dessa questão toda do split, porque vão ser também muito afetadas. E o grande lance, fazendo até uma propaganda, acabei de mandar um artigo para o portal da Reforma, junto com o Guilherme Martinez, que é da Stone, a gente fez um artigo sobre o split. E é um artigo bem interessante, porque eu fui um pouco mais a fundo nessa questão da tecnologia. A gente também teve um podcast que falou sobre isso com a Febraban, que foi o podcast já do Women Leaders in Fintech. E o grande problema existem diferentes arranjos de pagamento. Quando eu falo arranjo de pagamento, eu estou falando boleto, QR Code, TED, etc. E qual o grande lance? E aí vem a questão de você não criar um caos usando um monte de ferramenta que não vai funcionar e você tendo as pessoas certas para fazer a tecnologia. Cada um desses arranjos de pagamento, eles funcionam de uma forma diferente. Então, por exemplo, o TED, ele vai ser iniciado pelo fornecedor, por exemplo. O QR Code, ele é iniciado a transação pelo adquirente. Então, eles têm especificações, mas ao mesmo tempo você precisa encontrar um ponto focal que seja em comum a todos eles e mesmo assim respeitando as diferenças tecnológicas de cada um. Então, esse é o grande impasse do momento. Então, voltando a essa questão da autonomia do caos, você vê, existe toda uma preocupação em ter essa tecnologia que, para mim, é a espinha dorsal da reforma tributária, né? Mas foi verificado que a gente não conseguiu entregar isso em 2026. Vamos começar em 2027 por alguns. Vai ser TED, boleto e PIX, né? E envolve também outras pessoas, quando a gente está falando, inclusive, até de sistemas. Envolve o Banco Central. Quem é o responsável pelo PIX? É o Banco Central. Então, você tem que ter esse time de pessoas que tem que trabalhar junto com essa questão de tecnologia, trazendo os advogados e o Senado e os deputados que fizeram aquela legislação para você conseguir chegar numa tecnologia. E aí, é o grande ponto. Você vai ter 3 diferentes tipos de split, né? Sendo que um é manual. E você percebe que não adianta você tentar criar tecnologias que não vão atender aquilo. Então, acho que por isso também que está demorando mais tempo. Está tendo discussões muito pesadas em relação a essa questão da tecnologia. E não só isso, o que eu tenho escutado, o grande impasse é, de fato, você conseguir alinhar essas diferenças nos arranjos de pagamento e fazer uma tecnologia que, ao mesmo tempo, seja viável economicamente. Porque ainda tem o custo de desenvolvimento disso, de pessoas que, teoricamente, não serão remuneradas nessa cadeia por esse desenvolvimento tecnológico, né? Não só o da formação da tecnologia, mas da atualização depois. Sim, o que também ainda não está claro, por conta que na LC só fala da questão do orçamento para a criação, a questão da sua manutenção e dos updates ainda não está claro também. E a questão ainda que a gente sabe também do pagamento, né? Do que eles vão ter que
pelo serviço prestado. Ô Marcelo, e aí aproveitando, a gente sabe assim, o Brasil e alguns países aqui, né, Chile, enfim, são extremamente desenvolvidos em relação à tecnologia tributária, né? Os nossos desafios fizeram com que a gente fosse tecnologia financeira e tecnologia tributária, né? Os nossos desafios fizeram com que a gente se desenvolvesse muito. E eu sempre escutei muito falar que nós estamos em momentos diferentes de compliance, né? Ou seja, nós, eu digo, Brasil e a Europa. Então, que a gente estaria num momento de garantir uma operação bem feita, trazer um compliance, mas nesse sentido de dados corretos, etc. E que na Europa, na verdade, é um momento um pouco diferente, que seria um momento já de dar maior transparência nas operações para stakeholders, para, enfim, investidores, de uma forma geral, né? E aí eu te pergunto primeiro se essa é a sua percepção, né? Você acabou de vir de uma vivência, né, enorme lá nesse sentido, e o quanto isso impacta também no perfil das pessoas que estão ali vivendo esses momentos diferentes. Ou seja, você acha que o profissional, né, tem que ter um perfil diferente? Você acha qual o impacto disso, falando em pessoas, falando em protagonismo, né, que a sua maior expertise, Marcelo, é uma das pessoas que cunhou aqui para a gente o termo protagonismo em techs. Então, muitos de nós não usávamos isso até Marcelo começar a falar. Então, e como é que você vê esse impacto, inclusive, no protagonismo profissional, Marcelo? Obrigado, Si. Acho que o primeiro ponto, a questão acaba sendo quase que semântica, né? Definir o que é tax compliance. Qual é o objetivo que temos ao falar de compliance. Eu gosto muito de fazer uma comparação com cenários internacionais, porque hoje a gente sai de uma região cinzenta do que é compliance para uma estratégia, para um approach muito mais amplo, que é o approach de governança tributária, onde compliance está contido dentro dessa governança. Tá? Só para vocês que ainda não... que às vezes até o conceito de governança é um pouco confundido com o conceito de compliance, eu costumo falar que tax compliance é jogar de acordo com as regras e governança é criar essas regras e apresentar o trabalho do time tributário. Então, a gente vê compliance caminhando muito fortemente para se tornar o principal fio da meada das áreas tributárias. Eu me lembro há um tempão, né? Tô nesse negócio aí de tax há um tempo, né? A falta de cabelo até já ela entrega. Mas na minha época, quando eu comecei, quando trainee, quem era do tax compliance era a galera do back office, né? Tinha que ser de planejamento para você ser importante e tal. Mas o mundo dá voltas, né? E tax compliance, que era o patinho feio, se tornou a área mais importante dos times de tax. E a gente precisa aproveitar esse momento. Mas para aproveitar esse momento, a gente precisa entender que governança é o entendimento mais amplo. O que significa dizer que compliance é jogar de acordo com as regras e governança é criar essas regras. E a gente precisa criar essas regras. Então, para mim, antes de falar de compliance testado no final da linha, a gente precisa voltar lá no início da cadeia para falar de integridade de dado, para falar de qualidade de informação, para falar de matriz RACE, papéis e responsabilidades, níveis de aprovação, ou seja, construir um alicerce mais forte para depois começar a falar de compliance. Eu acho que é aí que está a grande oportunidade. É a gente dar alguns passos atrás, falar primeiro do macro antes do micro, começando, por exemplo, reconhecendo que o Brasil precisa da reforma tributária, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem o IVA solidificado, que essa reforma tributária ela é uma oportunidade maravilhosa para todos nós de revermos as integridades dos nossos data lakes, ou seja, revisando tudo, para que a gente possa, uma vez que tenhamos papéis e responsabilidades bem definidos, a gente começar a falar de compliance. Se a gente assumir o risco de automatizar o que a gente tem hoje, a possibilidade da gente tomar um tombo é muito grande, simplesmente porque eu já vi isso acontecer. Né? Quem acha que a simplicidade está, por exemplo, na quantidade de obrigações acessórias, vai pirar falando de tax, porque
por exemplo, né, no México e no Chile, o que eu vi é o seguinte: as obrigações acessórias elas não vão diminuir, muito pelo contrário, elas vão aumentar. Você vai ter a obrigação acessória da obrigação acessória da obrigação acessória da obrigação acessória. Se você tiver um bom data lake, uma boa integridade de dados, vai ficar muito fácil para você. Agora, se você não tiver, tiro, porrada e bomba, desespero total. Então a gente precisa dar uma volta, né? E principalmente, pessoal, quem está falando sobre reforma tributária, a gente entendeu o seguinte: esse problema não é do profissional de tax. Esse problema é do país, das empresas. Nós não precisamos ser responsáveis por resolver o problema reforma tributária, porque ele não tem solução. O que a gente precisa ser é o melhor gestor desse problema. E para ser o melhor gestor desse problema, precisamos voltar no passado, falar de governança tributária, falar de integridade de dados, para que quando a gente esteja pronto com esse alicerce, aí sim começar a falar de cumprimento de obrigação acessória. E Parei pra caramba aqui também. Maravilhoso, fica tranquilo. Tá em casa aqui. E Marcelo, assim, a gente tem visto muita empresa, né? Eu falo, putz, tô bastante tempo nesse mercado, mas eu tomo minoxidil, você claramente não. Então, assim, eu tenho bastante cabelo ainda. Mas eu tô há 25 anos nisso, né? 25 anos. E conheço muita empresa, cara. Eu já falei com muita gente. E a gente vê momentos muito diferentes em empresas do mesmo porte, né? Sejam as maiores empresas do país, sejam empresas médias, ainda tem, né, em todas as camadas, houve ainda, né, uma desconfiança em relação a prazos, ainda existe uma aposta em postergação enfim, por alguns players aí. E para você, se uma pessoa for, quem está começando agora, porque tem muita empresa que está começando a mexer agora, né, em setembro, qual a primeira coisa que essa empresa tem que fazer em relação à priorização dessas atividades de revisão, enfim, o que você sugere? Legal. O que eu tenho falado é: faça agora o que você não vai poder fazer depois e vai se arrepender de não ter feito. Tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando a reforma começou a ser realizada, votada, o que a gente falava é: via associações ou via times de empresas, vai para Brasília. A reforma tributária aproximou o profissional de tax de Brasília. Até aproximadamente 2 semanas, teve um encontro lá em Brasília que estava uma galera aqui, estava lá, e isso é muito bom para a gente. Então, o primeiro ponto é: agora não dá mais tempo, quem fez lobby fez. O que agora a gente tem que olhar e, na minha opinião, observar? Primeira coisa, entender que a reforma tributária é um projeto de tax. Acho que esse é importantíssimo. Então, por exemplo, você que está falando sobre nota técnica com o seu time de TI, você é o dono do projeto. Porque se der ruim, como é que eu posso dizer? Se der ruim, o problema não é do diretor de TI, é do diretor de tax. Então, para mim, nesse momento, é articular internamente, principalmente com as áreas de TI, para que nós possamos, enquanto profissionais de tax, nos tornarmos aliados, dividir muito bem papéis e responsabilidades, criar um time de reforma, criar uma governança do projeto de reforma tributária. Por exemplo, Cibele, a gente, quando está falando de reforma tributária, a primeira coisa que eu pergunto para as empresas é: beleza, a gente vai falar sobre reforma tributária. Então você você pode me dar, por favor, o termos de referência, né, o seu business case, ou seja, um papel inicial que apresente o projeto de reforma tributária? E eu tenho visto muitas pessoas falar: a gente tem uma apresentação de PowerPoint daqui, de lá, mas você tem um papel? Ou seja, entender o processo de reforma tributária como um grande processo de mudança que precisa ser executado com os steps. Então, para mim, hoje, cheque a integridade do seu projeto de reforma tributária, articule com muita sabedoria o projeto junto à TI, entendendo que você é o dono do projeto. Tenha um especialista de gestão de mudanças nesse time, porque tem muita gente falando muito sobre PMO e pouquíssimo sobre Change Manager, né? A diferença como é que eu posso dizer? A diferença ela é tênue, mas muito importante. O PMO ele é um gestor das atividades do processo. O Change Manager é um gestor da comunicação do processo. Não adianta você ter especialista em processo se você não tiver especialista em comunicação. Então, na minha opinião, só para finalizar,
faça agora o que você vai se arrepender depois, e que nesse momento, para mim, articular com TI, crie a governança, a documentação, o histórico e o tracking do projeto de reforma tributária, porque é um projeto de só a implementação, a gente está falando de 8 anos, 9 anos, que vai produzir efeitos por 50. Então, produza documentação, suporte para lá no passado, lá no futuro, quando vierem perguntar sobre o passado, você tiver tudo organizadinho. E a gente vê também, eu estava comentando que a gente vê empresas em fases diferentes, mas um outro ponto que eu tenho visto muita diferença na percepção das empresas tem muita empresa achando que 2026 vai ser um ano tranquilo, porque é um ano que a Receita vai estar operando como uma operação assistida, vamos dizer assim, né? Ou seja, é um momento para testar sistemas, etc. e tal. Então, tem muitas empresas colocando expectativa de um início de trabalho, de repente um pouco mais pesado, etc., para 2027. Essa não é, né, a minha percepção e não é o que eu acho que deveria ser. Vocês percebem isso também? Ou seja, são pilares diferentes, né? A gente está falando de pilares, né, de profissionais, pessoas, compliance, estamos falando de um pilar mais tecnológico e de quem está operacionalizando a reforma, Maiara com um pilar de quem está, né, no corporativo e quem está, inclusive, no piloto. Essa é a percepção de vocês em relação ao todo, e vocês acham que é assim que 2026 vai ser um ano tranquilo, que deveria ser um ano tranquilo? Falando um pouco aqui do lado das empresas, o Marcelo citou o fórum, eu estive presente lá em Brasília, foi uma oportunidade assim, incrível de se aproximar do fisco e debater, inclusive debater essa questão de prazo. Muitas empresas, via associação, discutiram postergação de prazo. E o que eu entendi do fisco? O objetivo dele não é cobrar aquela alíquota de 1%. O objetivo da Receita é testar o modelo. E é o nosso papel também, testar o modelo. Então, acho que as palavras do Marcelo casam muito bem com isso. Acho que postergar é um risco da gente, não é um risco do fisco, é o risco da gente não testar as nossas informações, não testar se aquilo para o nosso negócio está adequado ou não discutir os pontos que são relevantes. Então, vejo que precisa ser feito isso em 2026 ainda. Na verdade, agora em 2025, para a gente começar a testar e aprender ali em 2026, para em 2027 seguir com tranquilidade. Acho que é uma oportunidade que a Receita Federal tem. Você se lembra quando a gente te trouxe Lória para o outro evento? Claro. E que a gente brincou, que eu falei que eu queria ver o Zé IVA, Zé Impostinho? Então, eu acho que a ideia no Brasil geral sobre a reforma é muito diferente. Quando você vai para Brasília, eles acham que está todo mundo já implementando, que é uma coisa óbvia, que está todo mundo já fazendo tudo. Quando você vai para São Paulo, você percebe que são poucas empresas ainda, e agora algumas começaram a vir nesse movimento. Também tive uma conversa recente com o Lória, que ele me disse que na concepção dele, as coisas vão começar de fato em 2026, as pessoas vão cair a ficha de que vem um impacto, eu concordo também. E quando você vai para o Nordeste, eu sou baiana, então acabo tendo muita interface com pessoas de lá. Gente, tem donos de empresa que não sabem nem que vai ter reforma, tá? Não sabem nem o que é, não sabem nem que vai ter impacto com o não faturamento no dia 1º de janeiro, se você não adequar a nota fiscal. E a gente também está em grupos, né? O Theo está aqui, ouviu o Rogério por aí, e tem várias discussões muito bacanas, e você percebe que mesmo as pessoas de grandes empresas que estão assessoradas têm várias dúvidas de como vai ser. Então, acho que a gente está ainda no momento, e que aí pegando o gancho, como o Marcelo fala, de gestão de pessoas e sistemas, que não existe uma informação de fácil acessibilidade para a população em geral, que vai sentir, não só as empresas, mas porque qual valor eu vou pagar e como, né? Vai ser o valor da gôndola, vai ser o valor que dá na hora. Eu acho que isso impacta o varejo. E, ao mesmo tempo, as empresas. Então, é aquela velha história. Eu acho que a gente está andando com o carro e trocando pneu ao mesmo tempo. E deixa eu até, antes do Marcelo comentar, eu lembrei de um ponto, né? Vocês estavam falando, e Maiara falou muito empresas vão cair a ficha em 26, etc. E chegou um momento, né, para quem é usuário SAP, a gente teve a questão de implementação de nota técnica da SAP, pensando na continuidade de emissão do documento, né, com as tags CBS e BS. E muitas empresas demoraram a conseguir, inclusive a aprovação de budget, para poder fazer a aplicação de nota técnica, etc. E a gente chegou no momento, porque vários clientes vieram, né, pedir ajuda, etc. A gente, né, nossa atuação é um pouco diferente, mas a gente é uma empresa especializada em solução fiscal para a SAP, e então vários clientes vieram pedir ajuda. E quando a gente foi trazer fornecedores para apoiarem,
as empresas já estão recusando clientes, porque não dá mais tempo. Então, ninguém também está querendo assumir projetos que não vai conseguir entregar agora até outubro. Então, acho que esse é um primeiro, talvez, wake-up call, né? Tipo, olha, isso vai acontecer em outras partes da operação em relação a outros assuntos se você não começar agora, né, Marcelo? Sem dúvida. Vi esse movimento acontecer. A gente parece que sempre vai ter demanda, mas quando todo mundo se ligar na importância de chegar primeiro, a gente vai ter uma escassez gigante de pessoas, a gente vai ter uma escassez gigante de consultores, prestadores de serviço, porque não tem para todo mundo. Então, hoje, se você tem um consultor de confiança, se você tem um provedor de tecnologia de confiança, você precisa negociar tempo desse provedor para a sua empresa, porque os provedores eles vão também fazer as suas opções. E vai acontecer, é simplesmente porque não tem gente para entregar esse projeto. A gente vai ter alguns tombos. Eu, por exemplo, não sei, aqui todo mundo de techs, né? Eu tô vendo um mercado muito aquecido em tudo. Só faltam as empresas liberarem o budget, né? Tirar o escorpião do bolso. E às vezes eu fico me perguntando se a culpa não é nossa, né? Por que esse dinheiro não chegou ainda? Será que a gente está contando realmente a história que precisa ser contada? Porque eu, como profissional de techs, eu olhando para o tamanho desse problema, imaginar um CFO que trabalha comigo que ainda não percebeu isso, ou o CFO é maluco ou eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Porque é impossível, principalmente numa empresa de grande porte, não perceber que o timing está sendo perdido. Em empresas com alto nível de governança, onde você precisa de aprovação, você precisa de business case, para você liberar o dinheiro hoje, isso já deveria ter sido começado há muito tempo. Então a gente tem que perceber que empresas grandes têm grandes processos. A minha maior preocupação hoje é as pessoas não conseguirem entender, e eu fico me perguntando se a culpa não é nossa, se a gente não está fazendo o nosso trabalho direito, mostrando a importância e o real tamanho desse problema. Só um questionamento aqui para reflexão. E isso também complementa um outro ponto que né, a gente vê muitas pessoas procurando tecnologia, você falou, né, não tem profissional para todo mundo e não tem profissional de qualidade também, porque, enfim, você quando olha uma solução que você vai trazer para a empresa, você não pode olhar também só a tecnologia isolada de quem vai fazer a implementação daquela tecnologia, né? Tanto do seu lado como usuário, né, ou seja, a empresa adquirente como usuário, enfim, quem vai participar daquele processo como key user, quem vai participar e que vai dar diretriz e atuada para aquela implementação, mas do lado também da empresa que vai fornecer a tecnologia, isso tem que ser olhado de uma forma um pouco mais holística, né? Não sei se você tem essa percepção também. Total, sem dúvida. A gente precisa pensar no macro antes do micro, mas o micro precisa ser olhado também. Ou seja, gente, revira tudo, pega a toalha, já sacode, deixa tudo exposto. Agora é a hora de mostrar as qualidades e os pontos de melhoria e começar de novo. Agora nós temos, para quem herdou times, trabalhos e etc., agora é a hora que temos de rever tudo para que a gente possa criar alicerces fortes. Então a visão ela tem que ser holística. Quem ficar olhando para o problema vai perder o foco na solução. Ô, Mayara, e aproveitando os minutinhos finais que a gente tem, eu queria saber se tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente em relação ao que você viu lá no piloto, enfim, se tem alguma novidade que a gente pode... Especialmente aquilo que ela não pode contar, né? Tem alguma coisa que você não pode contar que você gostaria de compartilhar com a gente aqui agora? É bem o que eu comentei um pouco, né? Acho que todo mundo, né, todas as empresas têm um pouco de expectativa de que haja uma postergação. Isso não é uma realidade do que houve até então, mas eu senti um pouco de alívio que a Receita está aberta para discussão e que a gente pode começar com as informações que a gente tem. Então, eu acho que o importante agora é a gente olhar, analisar, não deixar o assunto parado, porque também se você deixa aquele tema parado ou deixa para a última hora, você perde essa oportunidade de participar das discussões e de dar abertura para algum tipo de negociação. Então, o que eu tenho visto bastante é que a Receita Federal está aberta para entender a operação, para negociar, para discutir, para que a gente consiga se adaptar as empresas e eles da melhor forma.
Kali, faço a mesma pergunta para você. Tem alguma notícia que você não pode compartilhar, que você quer compartilhar com a gente aqui agora? Tem alguma sobre split, mas que não dá realmente. Mas só fiquem atentos, né? Acho que tem muitos canais hoje de informação. E acho que aqui a gente também explorou bastante esses pontos. E um ponto aqui que eu também ia te falar é essa questão de que você comentou das ferramentas, né? Primeiro você tem que escolher uma ferramenta que seja bom para o seu negócio. E ao mesmo tempo quem faz a ferramenta são as pessoas, quem usam são as pessoas. Então a gente sempre vai ter essa relação. E como o Marcelo trouxe desde o começo, uma coisa não invalida a outra. Maravilha. Marcelo, considerações finais? Pessoal, lembrem-se, quem automatizar caos vai receber caos. A gente não pode colocar uma coisa numa ponta e esperar que saia água limpa do outro lado. Então vamos aproveitar essa oportunidade para olhar holisticamente para o todo e fazermos essa reforma um processo forte de mudança. Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela participação, obrigada quem estava aqui com a gente. Agora a gente vai continuar. Vamos rangar agora, né, isso pessoal? aí, vamos Bora? continuar no almoço. Então vambora. Quem quiser encontra a gente no Obrigado. estádio. Obrigada.